É muito interessante nós percebermos que algumas narrativas que nós temos levantado aqui no canal ao longo do tempo têm ganhado força, ficando mais fortes, e algumas delas têm até mesmo se concretizado. E é também interessante que algumas análises que foram feitas aqui no canal de fato se tornaram verdade, de fato acabaram acontecendo. Eu já disse em vários vídeos de que os dois grandes pilares de sustentação do governo Bolsonaro são Sérgio Moro e Paulo Guedes. Eu fiz um vídeo falando sobre isso lá atrás, eu vou até deixar o link aqui na descrição. Moro e Bolsonaro, eles sustentam o governo. Eu falo que eles são... Moro e Bolsonaro não, Moro e Paulo Guedes sustentam o governo. Eu falo que se o Sérgio Moro ruir, o governo Bolsonaro também cairá junto com ele. Isso porque a popularidade de Sérgio Moro é maior do que o próprio Bolsonaro. Mais recentemente, nós tivemos a primeira pessoa do governo que admitiu que Moro e Paulo Guedes têm um enorme protagonismo no governo Bolsonaro. O general Mourão, em entrevista à Folha de São Paulo, o link está aqui na descrição, disse que Moro e Paulo Guedes são os carros-chefe do governo. Eles são aquelas pessoas que vão puxar o governo e todo o governo vai vir a reboque junto com o desempenho tanto da pasta da economia quanto da pasta da justiça. Então isso mostra um enorme protagonismo tanto de Sérgio Moro como de Paulo Guedes. E reforça aquela nossa outra narrativa de que é muito possível, caso o governo Bolsonaro comece a apresentar fragilidades ou acabe pecando, principalmente na pauta ético-moral, que haja um isolamento por parte de Bolsonaro, que ele vire um mero líder decorativo, e que o governo fique sendo tocado pelos militares, por Moro e por Paulo Guedes. Eu fiz isso naquele vídeo que eu falei que Flávio Bolsonaro destruiu o governo do pai. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E perceba que essa narrativa ela vem ganhando força e Mourão já sinaliza que há esse protagonismo de tanto Sérgio Moro quanto de Paulo Guedes. Isso é muito importante que você tenha em mente, que os militares que estão no governo Bolsonaro, eu também já falei isso anteriormente, que os militares eles enxergam nesse governo uma possibilidade de apagar, de reescrever a sua história, principalmente refazer aquela imagem que ficou muito negativa com a ditadura militar. Essa é uma chance que os militares eles enxergam de reescrever a sua história e melhorar a imagem das Forças Armadas. E existe, mesmo que você ache que não existiu a ditadura, que a ditadura não foi como as pessoas falaram, ou como as pessoas falam, existe sim uma certa desconfiança quando os militares eles assumem cargos de poder. Quando eu falo sobre o general Mourão, é muito comum encontrar aqui nos comentários pessoas desconfiadas só pelo fato do Mourão ser um militar, porque elas acreditam que os militares no poder eles vão ser autoritários, vão acabar levando a censura, vão acabar destruindo a nossa democracia. E os militares sabem disso, e é por isso que eles olham e enxergam o governo Bolsonaro uma grande possibilidade, uma grande oportunidade. Só que é interessante nós também percebemos, e os militares sabem, que existe um risco aí. Se o governo Bolsonaro se deteriorar, se o governo Bolsonaro fracassar, principalmente na pauta ético-moral com relação à corrupção, a imagem das Forças Armadas vai sair prejudicada. Então, tudo aquilo que pode prejudicar o governo Bolsonaro e, por tabela, a imagem das Forças Armadas, os militares, incluindo o general Mourão, eles olham com olhares tortos, olhares desconfiados. É por isso que todo esse núcleo mais ideológico do governo, da Damares Alves, o ministro da Economia, o ministro da Educação, Ernesto Araújo, essa turma mais ideológica do Olavo de Carvalho, inclusive os filhos de Bolsonaro, são vistos com desconfiança por parte desse núcleo mais técnico do governo. E essas ações, todo esse caso do COAF, envolvimento com milícias, todo esse imbróglio envolvendo a família Bolsonaro também é observada pelos militares com desconfiança, porque isso pode deteriorar o governo e, por consequência, a imagem dos militares. Então, eu falei em outro vídeo que existe a possibilidade que há um cheirinho de racha dentro do governo. Esse lado mais técnico, encabeçado pelo general Mourão, que nós temos o ministro o Paulo Guedes, nós temos os militares, o Sérgio Moro, e esse lado mais ideológico, que é o lado do Olavo de Carvalho, que nós temos o próprio Bolsonaro, nós temos os filhos do Bolsonaro, nós temos Damares Alves, nós temos Ernesto Araújo e nós temos o Vélez Rodrigues, que é o ministro da Educação. E essa ala mais técnica tende, ainda mais com a pressão que está vindo da imprensa, expulsar essa ala do governo para fora do governo. E aí pode ser que acabe expulsando Jair Bolsonaro. E esse racha do governo tem se mostrado, essa narrativa de que existe essa ruptura no governo, esse lado mais ideológico e esse lado mais técnico, está ganhando força, muito por conta, e ganhou mais força ainda com a entrevista do Steve Bannon para a Folha de São Paulo. O link está aqui na descrição. O Steve Bannon ele fez duras críticas ao general Mourão.
Ele falou que uma experiência que ele teve quando ele comandou, quando ele foi o grande estrategista da campanha do Donald Trump, é que o governo ele precisa ter união, ele precisa ter unidade. Isso levanta a suspeita de que o governo Bolsonaro já não tem mais toda essa união. Porque na entrevista o Steve Bannon fala algo muito interessante, ele fala que ele não sabe português. Então, se ele não sabe português, como ele percebe que existem essas nuances? Como ele percebe, como ele pode fazer críticas ao Mourão se ele não entende português, ele não entende as declarações do Mourão? Faz a gente pensar de que alguém está levando essas informações, passando essas informações para o Steve Bannon, porque ele por si próprio não pode saber, entender o que está acontecendo com a política nacional. E é muito possível que quem tenha passado essas informações seja o próprio Olavo de Carvalho, porque Steve Bannon enxerga no Olavo de Carvalho um braço no Brasil, e também pode ter sido passado pelo próprio Eduardo Bolsonaro, que é uma pessoa que Steve Bannon enxerga com enorme potencial, e ele é o representante do Steve Bannon aqui no Brasil, naquele negócio que eles chamam de o movimento. Que é uma coisa muito parecida com o Foro de São Paulo, que a direita tanto criticou, falou que a esquerda tinha lá um negócio conspiratório, que queria trazer o comunismo para o país, e agora eles fazem algo muito parecido, só que para o lado da direita. Então é possível nós acreditarmos que pessoas ligadas ao governo, ligadas aos bastidores do governo, estejam passando essas informações para o Steve Bannon a respeito do Mourão, evidenciando e reforçando ainda mais que há um racha no governo. Porque os filhos do Bolsonaro, eles ficam muito irritados quando as pessoas falam que o general Mourão é mais preparado para governar do que o próprio Bolsonaro. Mas isso é óbvio, o general Mourão ele é mais preparado porque ele tem uma patente maior do que o Bolsonaro, ele é mais preparado. É a mesma coisa, eu sou mestre. É a mesma coisa eu ficar irritado com alguém falando que uma pessoa que tem um título de doutor, que terminou o doutorado, é mais preparado que eu. É óbvio que é, porque essa pessoa tem uma titulação maior que a minha. O general Mourão ele é mais preparado que o Bolsonaro porque ele estudou mais, ele alcançou um patamar mais alto no exército, enquanto o Bolsonaro ele é um capitão. O general Mourão ele é um general, como a gente próprio chama ele, general. E tem outras coisas que mostram, que reforçam esse lado de que o Mourão é mais preparado do que o Bolsonaro. O próprio tratamento com a imprensa. Enquanto o Bolsonaro bate na imprensa, o Mourão trouxe a imprensa para si. Isso faz com que a popularidade do Mourão tenha aumentado. E esse aumento da popularidade do Mourão desagrada os filhos do Bolsonaro. O que eles mais querem é que o pai saia do hospital e ocupe novamente o cargo de presidente, porque quanto mais Mourão fica no cargo da presidência, mais ele ganha espaço, mais protagonismo ele ganha. E essas informações chegam a Steve Bannon por intermédio de alguém. Ou é o Olavo de Carvalho, ou é o próprio Eduardo Bolsonaro que leva, a própria família do Bolsonaro que leva essas visões para o Steve Bannon. Enquanto o Steve Bannon ele olha e enxerga que o caso do Flávio Bolsonaro é uma conspiração do marxismo cultural para deteriorar o governo, o próprio general Mourão tem uma visão diferente. O Mourão admite que esse caso do Flávio Bolsonaro incomoda e atrapalha o governo, abala o governo de alguma forma. Então veja que esse lado do Steve Bannon, que é o lado dos filhos do Bolsonaro, que também é o lado do Olavo de Carvalho, que é esse lado mais ideológico, da Maris Alves, Ernesto Araújo, o ministro da Educação, esse lado mais ideológico tem uma visão diferente do lado mais técnico do governo. E cada vez mais esse racha do governo se torna mais evidente, essa narrativa de que há um racha no governo se torna mais evidente, principalmente quando isso chega até a mídia. Porque é o seguinte, existe uma barreira, podemos chamar assim, do bastidor. Muita coisa acontece no bastidor, mas ela não ultrapassa a barreira e chega na mídia. Só que quando uma coisa chega na mídia é porque ela teve tanta força no bastidor que ela acabou rompendo essa barreira e se tornou público. Então quando nós vemos que essas coisinhas, esse incômodo dos filhos do Bolsonaro com o general Mourão, esse incômodo do Steve Bannon com o próprio general Mourão começam a aparecer, é porque esse racha de fato existe e esse racha vai se acentuar com o passar do tempo. E já existe uma pressão da imprensa para que esse lado mais ideológico do governo seja expelido, seja expurgado para fora do governo. E aí algumas pessoas até falam de expurgar, de tirar o próprio Bolsonaro e deixar o governo nas mãos dos militares, porque eles parecem muito mais políticos, muito mais preparados para tocar o nosso país. Mas o que você acha? Você acha que existe de fato um racha no governo? O que você acha dessa posição do Steve Bannon? Você acha mesmo que essa narrativa de que há uma conjectura de que essas pessoas querem sair do governo, querem que essas pessoas, que esse lado mais ideológico do Olavo de Carvalho vai ser expulso? Você acha que isso vai acontecer? O que você acha do general Mourão? Você acha ele mais preparado, menos preparado do que o próprio Bolsonaro? Deixe seu comentário, que isso é muito importante para que a gente possa criar aquela corrente que eu estou dizendo, que para combatermos
o pensamento superficial. Esse pensamento superficial é totalmente desconectado da realidade brasileira. E é por isso que você também precisa compartilhar o vídeo para os seus amigos, para a gente fortalecer essa corrente. Deixa o like, considere se inscrever no canal e lembre-se mais uma vez, vamos sempre sair do raso e aprofundarmos o nosso discurso.